Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida, e que de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira. Fica decretado que a partir deste instante haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde, onde cresce a esperança. A ideia do Amazônia das Palavras surgiu a partir de dados que a gente constata no Brasil, que o brasileiro ainda lê pouco. A última pesquisa do IBGE é que o brasileiro lê em média 4 livros por ano para a região norte. Esses dados diminuem mais ainda, em média 2 livros por ano. Ele nasce dessa necessidade que a gente tem de compartilhar um pouco da nossa produção, além da gente também levar em consideração os contadores e as contações de histórias em toda a região, a nossa história oral, a nossa cultura oral. A gente tem observado que há um retorno dos alunos e dos professores, dos educadores como um todo à literatura. É algo que estimula as pessoas, tanto no sentido de escutarem algo diferente, de produzirem algo diferente, quanto também de se expressarem, de falarem, de escreverem. O objetivo do Amazônia das Palavras é justamente incentivar essa produção literária. E nada melhor do que crianças e adolescentes para a gente estar fazendo esse estímulo. Quero chamar-te de irmão, de noite comendo pão, sinto o gosto desta aurora que
te desponta da mão. Eita ferro! O Amazônia das Palavras faz a homenagem ao poeta Tiago de Mello em sua primeira edição. Falar da Amazônia sem conhecer Tiago de Mello é não conhecer a Amazônia em si. A poesia da Amazônia, ela passa necessariamente pelo poeta Tiago de Mello. É o poeta maior da Amazônia e ele tem uma capacidade incrível de mostrar pra gente, através da sua escrita, através da sua poesia, a força que a Amazônia tem como um todo, a força dos rios, a força das árvores, a força do seu povo. Ele fala da Amazônia de uma forma, ao mesmo tempo como crítica, como uma denúncia. Ele fala do seu povo de uma forma interessante e muito contemporânea. Tiago de Mello é um homem que viajou o mundo inteiro, que viveu com pessoas ilustres da literatura, do universo político, da música. Mas o Tiago sempre comenta que ele nunca devia ter saído da Amazônia. E eu acho que o Tiago nunca saiu da Amazônia. A poesia dele está dizendo isso pra gente o tempo inteiro. Ler um poema do Tiago de Mello é se transportar para a Amazônia, é amar a Amazônia também. Faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, vai ser lindo a cor do mundo mudar. E agora com vocês, a poesia Estatutos do Homem, de Tiago de Mello. Artigo 1. Fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2. Fica decretado que todos os dias da semana, principalmente terça-feira de cinzas, têm o direito de converter em manhãs de domingo. Fica decretado que a partir desse instante haverá girassóis em todas as janelas, e os girassóis terão direito de abrir-se dentro da sombra, e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde, onde cresce a esperança. Artigo 4. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem, como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. Parágrafo único. O homem confiará no homem como o menino confia em outro menino. Só uma coisa fica proibida: amar sem amor. Ao Tiaguinho de Mello, pela importância da obra de Tiago de Mello para a cultura e para a língua brasileira. Deus me deu um pai velho, de coração gigante, da vida é um amante. Eu sigo seu conselho. Eu já tinha ouvido falar do Tiago de Mello há muitos anos atrás. Foi muito bom rever e ouvir a história dele de novo, né? Que já está com 93 anos, né? Não pôde vir prestigiar aqui, mas está de boa. Gostei muito da cultura literária dele, dos livros, muito bom. E muito bonito de estar numa escola, né? Falando sobre literatura, sobre Amazônia, e ainda pensar que vai ter esse longo caminho aí pelos rios da Amazônia e pelas escolas dos ribeirinhos. E acho que esse projeto é
uma bênção assim, que chega num momento como que a gente está vivendo. Andar de curumim no rio, no seu chão. Eu penso que uma das experiências mais marcantes que alguém pode ter na vida é navegar. E navegar pela Amazônia é profundamente emocionante. Então, sair de um porto como o Porto de Manaus, extremamente movimentado, e começar a navegar pelo Rio Negro, rumo ao encontro das águas, é uma experiência que todo mundo um dia precisa passar por ela. A história do encontro dos rios Negro e Solimões é uma história de amor. Nos remete a dois povos, um povo que morava às margens do Rio Negro e o outro que morava às margens do Rio Solimões, e eles não se relacionavam. Mas um dos integrantes do povo do Rio Solimões se apaixona perdidamente por uma integrante do povo do Rio Negro e eles começam um grande amor. E o pai descobre o amor desses dois integrantes. Eles estão abraçados, tomando banho na água dos rios. Com a fúria do deus vento é desencadeada uma grande tempestade. E aí ele separa os dois rios. E o Rio Negro e o Rio Solimões, eles correriam para o resto da eternidade, um ao lado do outro, mas jamais eles voltariam a se unir. E estar nessa aventura de presenciar esse encontro é uma das experiências mais fortes, mais emocionantes e mais misteriosas que a vida pode dar pra gente. Eu tive uma intuição de que valeria a pena participar. E durante essa viagem, essa minha intuição foi confirmada. A gente está percorrendo várias escolas, várias cidades, conhecendo alunos diferentes, passando a experiência que a gente tem com animação, os princípios básicos. E ao mesmo tempo a gente também tem muita troca, conhecendo novas realidades, uma cultura diferente. Eu venho de Minas Gerais, não conhecia essa região do Brasil, então ao mesmo tempo que eu venho ensinar uma coisa, eu também estou aprendendo muitas coisas. Então eu acho que está sendo uma experiência muito gratificante. Braço separado, perna, né? E mexendo. Léo Ribeiro, importante animador brasileiro, doutor e mestre em designer. Tem dedicado sua vida em todo o país à formação de jovens animadores. Ele tem uma relação muito interessante com as crianças e adolescentes no sentido de incentivá-los através da animação, do pixelation, do próprio cinema.
Amazônia das Palavras, um projeto que pretende trazer a literatura brasileira, o pensar literário brasileiro para alguns rincões do Amazonas. Está fazendo isso de uma forma muito garbosa e contemplado pelo fato de estar em casa, né? De estar na Amazônia, onde eu nasci, me criei, onde eu vivi até a minha idade adulta e para onde sempre gosto de retornar, porque também é um retorno às origens. Daniel Munduruku é um escritor único no Brasil. Ele alia todo o conhecimento que ele carrega numa perspectiva da sua própria ancestralidade Munduruku a um conhecimento mais tradicional, que é o conhecimento da história escrita, da história transformada em letras, transformada em palavras. Ele leva a gente a reflexões muito importantes, especialmente numa perspectiva de como é que a gente vê o mundo, né? De como a gente valoriza ou não histórias contadas pelos nossos ancestrais, pelas pessoas que a gente costuma conviver. Então tem uma história do Daniel Munduruku que me marcou muito em eventos que ele participa, eventos literários, e sempre chega alguém e diz para ele: a minha avó também foi pega no laço. E aí ele conta que ele ri, depois ele fala sobre isso. Infelizmente as pessoas não percebem que essa história, minha avó foi pega no laço, é uma história de como os povos originários, de como as mulheres são tratadas, as mulheres indígenas, na própria formação do Brasil. Da cultura brasileira, ela é forjada com base numa grande violência, numa grande apropriação da cultura do outro. E o trabalho do Daniel Munduruku é transitar entre esse mundo que é o mundo das contações de histórias, das tradições orais do seu povo e dos povos originários. É um escritor que foi indicado, inclusive, para a Unesco como uma literatura essencial nas escolas brasileiras. Nós só somos o que nós somos porque a natureza nos criou. A natureza foi quem nos gerou. Então, a gente às vezes esquece que a gente é uma árvore também. A gente esquece que a gente vai para a terra também. A gente esquece que nós somos a alma do mundo e que o mundo é a nossa alma. Eu venho aqui com vocês, Itacoatiara, participando desse projeto Amazônia das Palavras. Eu venho fazer o que aqui, afinal de contas? Eu venho propor para vocês um encontro. Um encontro que vai nos fazer sair daqui melhores. O encontro efetivamente acontece quando a gente junta e fica mais forte. E o que eu estou trazendo para vocês na palavra dos meus velhos lá de aldeia, dos anciãos Munduruku, né? Os anciãos de todos os povos tradicionais do mundo inteiro, é que nós precisamos nos tornar humanos melhores. E como é que a gente faz isso? Respeitando uns aos outros. Viajar no Rio Madeira, você tem que estar toda semana viajando todo ano e tem que conhecer o rio. Se você não conhecer, você bate. Se você passar 3, 4, 5 meses, você já fica: será que aquela praia saiu? Será que aquela praia saiu, mudou? O Rio Madeira, na época da cheia, desce tora de madeiras. Ele tem que ter muito cuidado para defender, né, do barco. Se bater, às vezes o barco, a tora pode furar o barco e afunda. Então tem que ter muita atenção. Os perigos é esse. E as passagens do Rio Madeira, que tem os pedral. Mesmo na cheia, a gente tem que, quando está cheio, a gente tem que navegar fora. No tempo da seca, as passagens dos baixos, madeira. Temos dificuldade de passar, porque quando não tem um aparelho, até sondando na frente a gente vai com a sonda de manual, né? Mas assim tem que ter um prático. Agora, como nós temos um aparelho, né, o medidor de fundura, que é o sonar, ajuda muito.
A Amazônia devia ser Meca do brasileiro, sabe? Do mesmo jeito que o islamita tem que ir a Meca pelo menos uma vez na vida, um brasileiro tinha que vir aqui uma vez na vida para entender o que é esse negócio, que é metade do país é isso, né? E a gente não tem muita ideia lá no Sul Maravilha. A gente vê foto, vê documentário e tal, mas aqui é diferente, né? Completamente diferente. José Roberto Toreiro é cineasta e roteirista. Ele tem uma trajetória em cinema e televisão. É também escritor. Em 1995, foi o vencedor do Prêmio Jabuti. Ele escreve diversos livros, não somente para os adultos, mas também livros infanto-juvenis. Os estudantes são muito variados. Quem tem a sorte de ter um professor que já trabalha a redação, que é poeta e tal, o cara anda mais rápido, está mais inteirado, o texto tem menos erros, ele está mais pronto para a brincadeira criativa. Depende muito da escola, da turma, do professor. Na minha aula de fantasia, Branca de Neve, com Boto e tal, você coloca na mitologia da Disney alguma coisa da nossa mitologia, mistura, sabe? Esse sopão é que acho que é a graça da coisa. Pedi para as pessoas fazerem um autorretrato, mas não delas, é um autorretrato como se fosse outra pessoa. Aí teve coisa, um garoto fez o do irmão de 5 anos, ficou ótimo. O Boto aqui é um hit. Curupira também, Bolsonaro apareceu, tal, foi muito engraçado o texto. Quando você estimula a contação de histórias, eu acho que estimula sim a possibilidade de você ampliar o seu mundo. A Amazônia tem um acervo muito grande de histórias oralizadas. Na medida em que você também chama atenção para que essas histórias estão dentro dos livros e que são contadas de maneiras diferentes. A gente tem falado muito na criação literária, na criação da poesia, no recolhimento da poesia que está no mundo para depois ser transformada em texto. E na medida em que você reforça a ideia de que a poesia que está no mundo está nos livros, está nos filmes, eu acho que fica uma semente interessante, sim. A Beth tem um histórico dedicado à educação. É uma das organizadoras há mais de 40 anos do Cineduc, que une cinema e educação. Tem uma vasta experiência em trabalhar a educação com a linguagem audiovisual, com a linguagem cinematográfica. E o desafio agora foi trabalhar a educação numa perspectiva a partir da literatura. Para mim, para Beth Mularo, foi de profunda importância essa troca no barco, essa convivência muito bem-humorada, cheia de risadas. Muitos dias, todo mundo dormindo em suas redes, balançando para lá e para cá, todo mundo ouvindo as histórias de todo mundo. Sabe, é um privilégio isso.
Nos rios da Amazônia, o tempo nunca para. As distâncias são imensas e precisamos navegar pela noite adentro. A viagem noturna nos propicia um clima de mistérios. Os feixes de luzes que refletem nas águas, mas parecem uma aquarela pintada. São belas as imagens, os efeitos que nos proporcionam. Homens que contemplam as luzes, contemplam a luz da lua nas águas escuras do rio. Aguardam um novo movimento que breve a vida pode proporcionar. Na cosmologia dos tempos dos rios, existe uma circularidade infinita em tudo. Gente que chega, gente que parte. Idas e vindas tantas. O movimento, agora quase que frenético, retorna à vida nas cidades, no comércio, nos mercados. Tucupi, tapioca, tacacá, caju. Caldo quente, caldo quente. Vai no caralho, vai no caralho. Jaraquis, tambaquis, pirarucus. Tem de tudo. Tudo é farto, tudo é grande, do tamanho da própria Amazônia. São os tempos nos rios da Amazônia que não estão separados em diurnos ou noturnos. O movimento nos portos e embarcações nunca para. Malas, bicicletas, carros, mercadorias, tudo se mistura. O barco grande atraca e zarpa, zarpa e atraca sempre. Gente feliz, gente triste, reencontros, as conversas do dia a dia, o bate-papo nos minutos que restam. As voadeiras andam por todos os lados. Este é o ritmo, bem longe da pueril imagem que temos da Amazônia. E a nossa viagem continua.
O aspecto mais importante desse projeto, na minha visão, é essa troca de conhecimentos. O projeto está fazendo uma ponte entre o conhecimento que a gente produz na universidade, pesquisas acadêmicas, etc., e esse conhecimento popular produzido pelo ribeirinho, pela Amazônia Profunda. Então, a gente vem aqui, traz conhecimento da universidade para cá e eles nos dão conhecimento. Ave, em grego, logia é o estudo, a ciência. Então, ornitologia, a ciência das aves dos pássaros. O professor Bessa ele tem uma relação muito profunda com a Amazônia porque ele é amazonense. E a partir dessa relação com a Amazônia, mesmo o professor Bessa hoje, ministrando aulas fora, ele conhece a Amazônia e conhece profundamente a questão das histórias indígenas. É um privilégio ver a floresta amazônica e ver os igarapés que vivem nessa floresta. Esses igarapés, em algum momento de suas vidas, vão se encontrar com rios maiores. E esses rios maiores vão se encontrar com rios imensos, como é o caso do Rio Amazonas, o maior rio em volume d'água do planeta. E por sua vez, o Rio Amazonas vai receber as águas do seu principal afluente à sua margem direita, que é o Rio Madeira. E o Rio Madeira recebe as águas de outros rios que passam e nascem no estado de Rondônia. E assim, o Rio Madeira, com suas águas cor de café com leite, receberá as águas verdes do Rio Aripuanã. Tudo se encontra e se mistura com uma força mágica. Contemplar essa magia dos movimentos das águas é como escutar uma orquestra em que tudo se complementa e faz sentido. Gosto de fazer uma análise de tudo isso, do efeito que isso causa, né? Isso é de arrepiar. É uma Arca de Noé, assim, ao contrário, né? A Arca de Noé, a história é que a humanidade, os animais, etc., tudo iam morrer, então foram escolhidas espécies. Essa é uma Arca de Noé que chega às pessoas, propaga muito mais informações, conhecimento. Então é muito louco essa proliferação de ideias, de informações. Bira Lourenço nasceu em Porto Velho e é percussionista. Tem formação em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Seus estudos e práticas, ele trabalha com instrumentos desfuncionalizados, como o barro, a água, instrumentos musicais e também instrumentos do nosso cotidiano. O Bira faz um trabalho que a gente não conhece outro no Brasil.
Ele consegue compreender os sons do cotidiano e os nossos sons na Amazônia, dos rios, da chuva, que são característicos da região. A partir desse projeto surgiu a ideia da gente trazê-lo para criar histórias a partir desses sons cotidianos. Ele tem feito a união entre a literatura do conto escrito com os sons. Tem dado um resultado muitíssimo interessante. No Amazônia das Palavras, a gente tinha uma projeção de atracar em 8 portos ao longo de todo o trajeto. E nós tínhamos já atracado em portos bonitos, como na cidade de Manaus, na cidade de Itacoatiara também, que são portos importantíssimos nas hidrovias ali existentes, que fazem a comunicação da população com outros locais, do comércio também. São portos que dão vida a essas localidades, a essas cidades. Na cidade de Manicoré, nós atracamos e tem um porto com problemas estruturais grandes, dificuldade de embarcar e de desembarcar a mercadoria, considerando as condições do próprio porto. Em Manicoré, nós tínhamos atividade também programada para a noite e logo no final da tarde o tempo escureceu, nuvens supercarregadas e aí cai uma grande chuva. Geralmente a gente fica muito preocupado quando chove muito das pessoas não conseguirem ir até as atividades. Com chuva ou sem chuva, nós fomos extremamente prestigiados nas atividades na cidade de Manicoré. Nas línguas da família Tupi, mani significa a mandioca e coré significa planta, né? A planta da mandioca. Como quem entra num filme de ficção científica, navegar pelas águas dos rios amazônicos nos leva a deparar com realidades paralelas surreais de uma vida dura
e árdua. De repente, como quem sofre de um espanto, por nós passa uma embarcação, mas ao olhar bem de perto, descobrimos que se trata de uma casa e sua vida quase que normalmente cotidiana. Dentro da casa, a vida todo vapor, com seus utensílios domésticos, pessoas, sonhos, roupas no varal, ao sol. A fumaça negra que sai de suas pequenas chaminés, da comida no fogão. As crianças dessa casa embarcação estão próximas às águas do rio. Têm sua infância e seus corpos quase que submersos. A busca de um lugar ao sol. Com as mãos no leme, descobrimos que aquela embarcação casa, na verdade, é uma estrutura laboral de tantos garimpos que existem no Rio Madeira. Lá estão homens e mulheres em busca de uma vida estável. Há um moinho, não de vento, mas de águas, instalado dentro da casa embarcação. Separa numa esteira tapete suas peneiras o material que vem do fundo do rio, da sorte grande da pepita de ouro e da esperança de dias melhores. Das casas flutuantes e soltas pelas águas dos rios, outras mais se juntam e formam cidades navegantes e flutuantes, mas parece um balé. Uma fofoca, como diz o garimpeiro. E a esperança do dia a dia é todo mundo tirar a sorte grande, bamburrar. Essa é uma realidade de muitas pessoas pelos rios. Essa é a realidade que nos surpreende e marca nossa memória, também como navegantes de tantos outros sonhos. Essa aqui é a Fernanda, a comandante do navio. Professor, aqui é a menina, tá? Pensemos em uma equipe que viaja durante quase um mês no mesmo barco, no mesmo compartimento. Num dia, numa viagem, tinha uma professora Ivanir, levou vários jovens, crianças de sua aldeia, para participar de todo o projeto e assistir ao espetáculo. Essas crianças voltaram conosco no barco. No outro dia eu acordo de manhã, no andar de baixo do barco, no compartimento, estava um monte de reges, com um monte de cabecinhas, sorriso de crianças que reconheceram no palhaço do dia anterior. E 20 minutos depois estava fazendo um espetáculo, praticamente fiquei mais de uma hora brincando com as crianças, que eles queriam ver a cobra, queriam ver o que tinha na mala do palhaço. E esse foi um momento lúdico, mágico, porque eu, Diego Gamarra, né, como pessoa, completamente dentro do palhaço. Então, a linha tênue entre o artístico e o pessoal, ela ficava se misturando o tempo todo. Diego Gamarra é um artista circense super interessante, inventivo, diferente do que a gente tem costume de ver nos espetáculos circenses, porque ele mescla as suas apresentações com o que existe de mais clássico de um artista circense, com seu nível de criatividade que geralmente é altíssimo. O Diego, ele é um palhaço diferente visualmente,
Ele chama atenção pela altura que ele tem, pelo tipo de número que ele faz, aliar o circo à literatura. Então foi muito engraçado, porque o Diego ele aparece com uma caixa cheia de livros que ele estava fazendo para que ele pudesse se apresentar à noite. E foi magnífico, porque o fato dele ter mesclado muito o que ele já faz com a proposta que nós tínhamos no Amazônia das Palavras, de envolver literatura e circo, né? Um espetáculo em que ele aparecia com os livros na mão e esses livros eram lidos e compartilhados com o público. O pau-brasil foi devastado no período colonial. Tentaram acabar com o pau-brasil e ele renasce agora aqui na Escola Estadual Cacique Raimundo Soares. É muito simbólico esse momento de estarmos aqui nessa escola dos Muras, que como o pau-brasil representam aqui na Amazônia, no Rio Madeira, a grande resistência ao colonizador português que tentou fazer com os Muras o que fizeram com o pau-brasil. Se considerava que os índios eram inferiores porque eles não tinham a palavra alfabética escrita. Eles só tinham a oralidade. Mas os índios não eram carentes de escrita. Eles eram independentes da escrita. Eles não precisavam da escrita para reproduzir suas culturas. Nesses 500 anos, mudou a história. Os índios agora estão precisando da palavra escrita e que essa apropriação da palavra escrita não signifique a morte da oralidade, que é um universo assim, muito rico de sabedoria, né? E a Amazônia das Palavras contempla, além da palavra escrita, essa palavra falada, essa palavra oral. É muito interessante que a gente descobriu nessa viagem que as hidrovias talvez sejam muito mais importantes do que a gente podia imaginar. O movimento das hidrovias, dos rios que a gente vem navegando, como o Rio Madeira, Solimões e Negro, é muito maior do que a gente podia imaginar. O tempo inteiro tem barcos descendo e subindo o rio, carregando soja, carregando petróleo, pessoas que estão viajando. Então a gente vê que a economia circula, né? Por que não a cultura? Então vamos fazer a cultura circular. Já que a Amazônia é o território dos rios, né? Nada melhor do que a gente poder usar esses rios para circular a cultura.
A gente está lidando com um grande número de crianças. Não são todas as crianças que serão futuros animadores, né? Talvez de uma turma, 1 ou 2, possa se interessar e continuar a trabalhar com isso. Mas é muito importante também o espectador entender como as coisas são feitas. Então, no momento que ela descobre, ela vai saber absorver melhor esse produto cultural, né? Então, de qualquer forma, eu acho que todas as crianças saem aproveitando. Navegar pelos rios na Amazônia é sempre um momento de grandes expectativas, porque a gente nunca sabe exatamente como é que vai estar o rio. E navegar pelo Rio Madeira é um rio volumoso, é um rio que carrega muitos troncos, muitos sedimentos, então é um rio de difícil navegação. Os práticos, os pilotos, os comandantes, eles precisam ter muita experiência para dar garantia que a navegação vai ser tranquila. E nessa navegação do Madeira, a gente vivenciou um pouco de tudo. E uma das experiências mais temerosas que a gente vivenciou foi uma tempestade de areia muito forte, em que o barco balança muito. A gente fica numa expectativa muito grande porque tudo voa dentro do barco. E a gente não sabe, de alguma forma, o risco que a gente pode ter de bater num grande tronco de uma árvore ou mesmo às margens do próprio rio. Então essa navegação é uma navegação difícil e a gente tem que confiar muito em quem está à frente dessa navegação. Um dos grandes desafios de navegar é quando a gente lida com algum tipo de problema. E o Amazônia das Palavras, nós tivemos um problema com o barco. Nós perdemos a hélice do barco durante a navegação. Deve ter batido em algum tronco, em alguma coisa. E o grande desafio era consertar essa hélice. E é muito interessante ver a forma como a tripulação lida com esse tipo de problema. Ela literalmente se joga no rio, ela literalmente mergulha embaixo do próprio barco e vai em busca dessa hélice. Maico, tu vai lá na sala de máquina, tu pega uma chave lá e roda a luva para esse lado assim. Bonito ver isso, a forma como os práticos, os pilotos e os condutores desses barcos lidam com situações como essa. Se não fosse pela experiência deles, se não fosse pela capacidade que eles têm de se relacionar, inclusive com as populações no entorno desses rios, a gente não teria conseguido consertar a hélice do barco, mas deu tudo certo. Entrou.
Você precisa ver para saber como é que anda o trem na Madeira Mamoré. Você precisa ver para saber como é que andava o trem na Madeira Mamoré. Cada lugar é muito diferente, isso é fantástico, né? A aceitação, os resultados, as ponderações que a gente tem diariamente. Nós chegamos em cidades que foi o evento da cidade, a cidade parou para assistir. Te possibilita um exercício efetivo assim, de cidadania. Isso é uma sensação muito gratificante. Acho que independente da área que você atua, você trabalhar com arte e proporcionar isso, sabe, é maravilhoso. A Amazônia sou eu, né? E é uma viagem para dentro de si mesmo, como artista, como ser humano. Dentro da mata tem a lei do mato forte. Dentro da mata tem o rei. O barco que nós vemos na Amazônia das Palavras, ele não é o que nós vemos, ele é muito maior. Profissionais de todos os segmentos, a gente vê diariamente a competência de cada um. Da cozinha ao nosso PhD, é fantástico. As informações, o conhecimento que anda naquele barco não caberia num barco daquele tamanho, por isso esse barco é muito maior. Quem trabalha com cultura só pode propor. Você chega e traz uma proposta e quem quiser pega. Então, a gente pode ajudar a acrescentar coisas, ampliar coisas nas pessoas de duas maneiras. Uma delas é no trabalho cotidiano e outra delas é chegar e fazer pum, com uma proposta que elas nunca tinham ouvido. E essas são maneiras de se plantar coisas, de se propor coisas. Está sendo maravilhoso. Eu pude assistir alguns momentos, fotografei algumas coisas que vai ficar de lembrança. O coração satisfeito de que existe alguém, existe um grupo, pessoas que se interessam por outras de muito distante. Aqui é a Amazônia, tem gente que veio de fora para conhecer exatamente a dificuldade do povo do Amazonas. Para nós foi muito interessante, né, porque tudo que é inovação e que possa abrir a mente dos alunos, que possa contribuir para a formação deles, a gente sempre tem as portas abertas. A escola está sempre à disposição para esse tipo de projeto. Foi um incentivo para eles poderem estar dentro da escola e ter contato com a cultura e ver que é possível sim ir além através das palavras, como a gente teve o exemplo, né, do nosso querido doutor que veio de uma comunidade indígena e hoje é pós-doutor, né? Então eles podem ver que a partir das palavras eles podem ir muito além. Então acho que a partir de hoje muita coisa vai mudar. É fundamental ter esse tipo de iniciativa porque é a hora em que as crianças, os jovens podem ter um acesso para várias formas de arte. Arte literária, mas arte circense, todos os estilos, né? E ter um festival assim ajuda muito as crianças a perceberem que o mundo não é tão linear, né? O mundo ele é um pouco mais circular. E é isso que a gente quer fazer, plantar sonhos nas pessoas para que elas se percebam parte de um mundo maior do que elas vivem muitas vezes. Que é isso que essa caravana, essa atividade propõe, que eles tenham acesso aos saberes que possam ajudá-los a se constituir como gente no mundo.
fica uma experiência nova de escritura, de leitura. Eles escrevem de jeitos diferentes, recebem toques diferentes, né? Também é bom porque reproduz um pouco. Muitos professores assistem às oficinas, então isso acho que pode se espalhar, né? Esse tipo de exercício, preocupação com redação, preocupação com leitura. Eu acho a graça do projeto é que ele sirva como pontapé inicial, né? Ele não vai esquecer nunca mais na vida dele. Eu estava vendo o espetáculo de circo, que é maravilhoso. E é maravilhoso porque, primeiro, o palhaço faz o trabalho dele com alegria. Segundo, que ele consegue comunicar alegria para todo mundo. A gente vê o riso das crianças, dos adultos, de tudo. É aquele riso que sai espontâneo, que torna a vida um pouco mais vivível, né? Eles não vão esquecer essas oficinas também, não. Eu lembro, quando criança, de certos episódios. Eu estou com 71 anos. Certos episódios do Jardim da Infância que eu não esqueço. Ao longo do Rio Madeira, é a primeira vez que eles veem um palhaço se apresentar. Isso ninguém esquece. Nada se assemelha a estar navegando no meio do rio, literalmente, mais um rio como do tamanho do Rio Madeira, no meio do Amazonas. Acho que é uma experiência fantástica e isso remete um pouco ao circo de antigamente, porque as cidades estavam isoladas antigamente e o circo que levava a informação, o circo que era o telejornal, as informações, as novidades tecnológicas, era o circo que levava. Por isso que ele teve seu auge, né? com as grandes lonas e a itinerância de grandes companhias. E no caso das comunidades ribeirinhas da Amazônia, custa chegar. Então é um privilégio muito grande estar em locais onde quizás nunca viram um palhaço ao vivo. E isso traz a questão arcaica do palhaço. Ele vai encantar a qualquer idade e a qualquer cultura, independente do contexto que ele tenha. Quando eu via uma piada funcionar, uma gag tirar o sorriso de uma criança de lá, eu sinto que na trilha como palhaço está em bons caminhos. A gente observa que há uma demanda, que há uma necessidade de que outras oficinas e que outros projetos como o nosso possam estar acontecendo também na Amazônia como um todo. A gente não daria conta de atender todas as demandas e todas as escolas e todos os municípios que solicitaram a presença do Amazônia das Palavras. Isso é algo que a gente tinha como algo utópico e a gente agora se enche de esperança no sentido de que há demanda, as pessoas têm necessidade de fazerem essa troca do conhecimento delas, seja através dos seus próprios contos, da sua própria produção literária, da contação de histórias, com pessoas que não necessariamente são da Amazônia, mas que vêm aqui imbuídos dessa troca de conhecimentos. O Amazônia das Palavras é um projeto pensado para democratizar e estimular as pessoas para a importância do acesso ao livro e à literatura, contribuir com a leitura como fonte de prazer, conhecimento e conquista da cidadania. A gente tem de contar mais história na escola. O argumento é a história do filme. Depois é que isso vai virar um roteiro, com todas as falas dos personagens. Os filmes, eles eram feitos de película. Isso aqui fica num projetor e o projetor vai projetar os quadros. Existem outras formas de aprender e ensinar. O circo como ferramenta pedagógica é excelente. Ele está intrinsecamente ligado com a educação. Essas histórias são a aula, o livro, são elas que ensinam. Até sempre.
como um rio que nasce de outros. Saber seguir junto com outros sendo, e noutros se prolongando. E construir um encontro com as águas grandes do oceano sem fim. Mudar em movimento, mas sem deixar de ser o mesmo ser que muda, como um rio. O vento leva a canoa.